primeira reunião de 2021 para falar sobre 2021. Essencialmente, trouxemos resultados do mês de janeiro, são bons resultados, o Walter vai falar um pouco sobre isso. Tem algumas novidades também que eu queria aproveitar para falar para vocês, que são os clientes dos nossos planejadores. Vamos começar com os resultados. Walter, o que o Comitê de Investimentos está achando para 2021 por enquanto? Bom, os resultados de janeiro. O mercado, em janeiro, de uma forma geral, estava indo até que razoavelmente bem, mas depois deu uma caída mais para o final do mês. Vocês podem ter visto o resultado da Bolsa de Valores como um bom indicativo do mercado. A Bolsa caiu lá 3 e tanto por cento. Eu já vou mostrar até na tela para vocês. E dentro desse cenário, os resultados foram bem bacanas. Então, eu vou mostrar para vocês, já sem mais delongas, o gráfico que a gente preparou para vocês com os resultados do mês. Aí, ó lá. Vocês estão vendo, né? Está na tela já de todo mundo. Os resultados do mês foram os seguintes. A gente teve um CDI, como sempre, super baixinho, de 0,15%, né? Aquela coluna azul ali do lado direito da sua tela, mas um Ibovespa que despencou no final do mês, chegando a menos 3,32. Então, realmente foi uma queda importante. A gente vai falar um pouco sobre os porquês disso, mas nesse cenário de mercado despencando, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer com que a nossa carteira de renda fixa tivesse um rendimento acima de 80% do CDI. Então, 83% do CDI, numa carteira completa, tem inflação, tem um monte de coisas lá dentro. Assim, o resultado foi bem bacana. Praticamente 0,12 para 0,15, praticamente igual ao CDI, no mercado que estava muito ruim. Então, como a carteira, quando o mercado vai bem, ela vai muito acima do CDI, a gente achou bem legal. Depois disso, a gente teve o veículo do superfundo de multimercado caindo, mas também caindo pouco, ali por volta de 1%, né, menos 1,08%, bem menor do que algumas quedas que a gente viu de fundos multimercados normalmente mais agressivos. Então, no mês ruim segurou a queda, mas acho que a gente tem dois principais destaques aqui. O principal é o fundo de renda variável de ações, que caiu menos da metade do que caiu o Ibovespa. E nós estamos falando do mesmo mercado. Ibovespa, veículo de ações. Ele caiu menos da metade. E aí, se você conversar com qualquer pessoa que entenda bastante do mercado acionário, ela vai te dizer o seguinte: você ganha muito mais dinheiro segurando as quedas do que aproveitando as altas. Essa é a filosofia. Quando você segura na queda e acompanha parcialmente as subidas, você vai ganhar muito mais dinheiro ao longo do tempo. Nós estamos falando aqui de menos 1,46 para menos 3,32. Estamos falando de alguma coisa como 1,8%, vai para arredondar, acima de 1,8% a mais do que o Ibovespa em um mês. Que era, inclusive, o que a gente sempre esteve acostumado a fazer. A gente sempre ganha, você vai ver o histórico, daqui a pouco a gente ganha do Ibovespa por alguma boa margem. E no ano passado, pela oscilação completamente atípica, a gente ficou um pouco para trás. Então, nesse ano, em janeiro, a gente já recuperou bastante disso, tendo aí acima do Ibovespa de quase 2%. Isso é bem interessante. Na parte de previdência, e como você sabe, sua carteira de previdência tem renda fixa, tem multimercado, tem renda variável, a gente teve um resultado super bacana para esse mercado, que é uma queda de 0,36%, super assim, conservadora para esse mercado do jeito que foi, o que deixou a gente bastante satisfeito nessa linha. A gente teve desses fundos, para você conhecer um pouco mais dos detalhes do que aconteceu ali. No fundo de renda fixa, a gente conseguiu esse resultado porque a gente tem dentro dele um pedaço que é atrelado a títulos de inflação, a títulos que
pagam inflação mais juros reais. Esses títulos especificamente, se você pegar o mês inteiro de janeiro, não foram bem. Se você for olhar títulos do Tesouro, por exemplo, aqueles títulos IPCA+, que são super famosos, eles caíram em janeiro de uma forma importante. Teve título que caiu quase 4%, título de renda fixa do governo. Mas eles não caíram linearmente ao longo do mês. Eles tiveram períodos de queda e períodos de alta. O que os nossos gestores fizeram? Eles aumentaram essa participação no momento em que esses títulos caíram. E aí o valor desses títulos subiu depois disso. Isso fez com que a gente aproveitasse muito mais a alta do que participasse da queda. Então, a gente aumentou a proporção de títulos atrelados à inflação na renda fixa de 5% para 7,5% da carteira. E foi isso que nos fez ficar muito parecidos com o CDI. Na área de multimercado, a gente tem uma posição que, tecnicamente, a gente chama de procíclica, né? A gente é razoavelmente otimista, somando todas as posições que estão lá dentro, com a economia global para esse ano. E o que aconteceu foi que o mês foi ruim. Como a gente está mais para o lado positivo, acreditando mais nas coisas boas do que nas ruins para esse ano, em termos econômicos, e o mês não foi bom, a gente teve esse resultado de -1. A renda variável, eu já falei um pouco para vocês, o resultado é excelente do ponto de vista relativo, né? Ganhamos muito do principal índice acionário, e na parte de previdência, a gente também teve essa atuação de inflação que eu mencionei na renda fixa. A gente tem quase 20% do fundo de previdência em títulos atrelados à inflação. E destes, metade aproximadamente são compostos por um fundo de títulos de inflação, não só do governo, eles têm títulos privados que não existe no mercado, ele é exclusivo para os nossos clientes do nosso comitê de investimento. E também houve essa mesma movimentação de aumentar a exposição a esses títulos no momento mais adequado, o que fez com que, mesmo no mercado em queda, a gente tivesse um resultado super tranquilo, ali de menos 0,36%. Então, esses foram os resultados de janeiro. Agora, quando a gente olha um prazo um pouquinho maior, vamos olhar aqui, por exemplo, os últimos 6 meses, né? A gente está pegando ali de agosto para frente, a gente já vai ver resultados muito mais interessantes. E aí a gente fez conforme o perfil, né, dos diversos perfis. Claro que cada cliente tem isso individualmente, mas a gente separou aqui em 7 perfis, do mais conservador lá até o mais agressivo, e a gente vê que todos eles têm uma consistência de resultados bastante interessantes nesses últimos 6 meses. Você vai ter ali resultados médios da ordem de 3%, né? Estou pegando aqui bem no meio, alguma coisa como 3%, enquanto a gente teve um CDI que não chegou a 1%. Né? Então, realmente, resultados bastante importantes. Quando a gente vai para 12 meses, o que acontece em 12 meses? A gente pega a pandemia na veia, né? E aí, pegando a pandemia na veia, que é principalmente fevereiro e março do ano passado, a gente vai ter, obviamente, os resultados indo para o campo negativo, né? Como já estavam quando a gente faz o balanço de 2020. Então, só mesmo quem teve super conservadorismo para não ter nesses últimos 12 meses uma carteira no campo negativo, né? Então, ela ficou no positivo ali. Só que, da mesma forma como nessa fotografia de 12 meses, quem é muito mais conservador saiu na vantagem, a gente sabe que a tendência disso, quando a gente pensa em prazos mais longos, não é essa. Então, mesmo os perfis mais agressivos aqui nos últimos 12 meses, tendo passado pela pior crise da história, o resultado é pequeno. Se você olhar em números absolutos ali, estamos falando de menos 2%, 3%. Então, não é uma coisa que você reverte com muita facilidade. Tanto é assim que, se a gente der um pouquinho mais de prazo, desculpem, e olhar essa carteira desde o início, a gente vai ver
esse tipo de resultado que está aí. Quando você dá mais prazo, é natural que carteiras que oscilem mais entreguem mais resultado. Então, você vai ver aí carteiras entregando 20%, 25%, quase 30%. Se você pegar essa carteira mais agressiva, você vai ver que ela está próxima do índice Ibovespa. Mas, assim, aí dentro você tem renda fixa, você tem multimercado, você tem de tudo um pouco. É uma carteira completa que oscila ao longo do tempo muito menos do que o índice Ibovespa, com resultado ali muito próximo, né? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver, tem uns comentários aqui. É isso, assim, é ter consistência. E para ver consistência, não adianta ver um mês, 2 meses, 3 meses, tem que ver um prazo maior. Mas a gente gosta de estar aqui mensalmente para te explicar os detalhes do que está acontecendo mês a mês e te mostrar o que está sendo feito sobre isso, principalmente frente ao cenário econômico, que é tão complexo, com tantas incertezas, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho agora. E nesse ponto, só repetindo o que você acabou de falar, mas reforçando sobretudo, é importante lembrar que a diferença entre o conservador e o idoso e o especialista jovem, nos dois extremos, é basicamente a capacidade que essa pessoa tem de aguentar a volatilidade do mercado. Volatilidade que, quando desassociada de liquidez, se transforma em risco, ou pode se transformar em risco. Quando você vê essa distribuição de resultados entre 28 e o número do conservador idoso, que eu não consigo ler porque tem entre 11 e 28, essencialmente o que a gente está vendo aqui é o trabalho de asset allocation, de alocação do cliente no suitability dele, onde ele consegue aguentar mais volatilidade. Volatilidade é um instrumento pelo qual o gestor dos fundos consegue comprar R$1 pela metade do preço. Tá? E é por isso que ela é importante para construir rentabilidade no longo prazo. Logo, quem tem mais volatilidade com uma boa gestão tende a ter melhores resultados, que é o que está escrito nesses resultados aqui ao longo do ano. Paulo, só respondendo para você que escreveu, você tem razão. Quem entrou há 1 ano ainda está no negativo. Agora, só para citar dois fatores importantes. Se alguém entrou há 1 ano e colocou o dinheiro todo mês, ele não está no prejuízo. Aliás, ele está ganhando um dinheirão. E todo mundo que entrou no segundo semestre do ano passado também está ganhando um dinheirão com isso. Então, realmente, se a pessoa entrou em janeiro ou fevereiro do ano passado, ela entrou e o mercado desabou. E aí, ele ainda não conseguiu recuperar. Mas se ele tem um hábito, e esse hábito só depende do próprio indivíduo, de ter a disciplina de todo mês colocar ali um dinheiro, esse ganhou muito dinheiro no ano passado, mesmo tendo entrado em janeiro ou fevereiro, viu, Paulo? Eu acho que isso inclusive é tema de um webinário nosso há 2 webinários atrás. Está gravado e disponível no YouTube, Paulo. Se você quiser assisti-lo, por favor, peça ao seu planejador para indicar exatamente qual é o webinário que a gente fala como os aportes consistentes, como está dizendo o Fernando Cândido na sequência, os aportes constantes são um dos maiores instrumentos que um investidor tem para construir rentabilidade. Ele vai comprando o mercado e investindo com regularidade ao longo do tempo. E aí, acho que foi do mês passado isso. Porque a gente estava fazendo o balanço de 2020 e a gente fez esses cálculos. Vamos imaginar alguém que em 2020 colocou dinheiro todo mês, né? Passou por aquilo. Ele realmente ganhou muito dinheiro. Porque quando você investe periodicamente e o mercado despenca, você com o mesmo dinheiro compra muito mais ativos. Na hora que eles voltam, você ganhou muito dinheiro mesmo. É isso aí. Bom, falar de previdência? Vamos falar um pouquinho de previdência, que está aqui também. A gente teve em previdência esse mês menos 0,36, mas, de novo, quando a gente pega 6 meses, o resultado é espetacular, né? Assim, então, bom, mesmo com esse 0,36, a gente está acima de 2% em 6 meses. E esse momento de 6 meses é bastante relevante para a gente, porque a gente teve uma mudança
em junho do ano passado, nos últimos 6 meses do ano passado, mais janeiro agora, no qual a gente mudou o Comitê de Investimentos de Previdência. Então, a gente tem uma carteira completamente nova de Previdência, que inclui, entre outras coisas, aquele fundo de inflação que eu comentei com vocês, que ninguém mais tem, só a gente tem, e tem uma parcela representativa. E aí a gente consegue ver essa mudança de gestão de forma muito clara aí nesses 6 meses. A mudança de gestão é especificamente julho, mas deixando ela mais claramente explicada, o fundo demora para se adaptar ao novo comitê de investimentos. Quer dizer, isso não é um corte tão linear assim. Em julho muda o comitê de investimento e isso demora quase 60 dias para conseguir mudar todo o processo de gestão dentro dele, assinar todos os contratos, os novos gestores e tal. Como isso não cria efeito fiscal para os investidores dos fundos, vocês não percebem isso nas suas cotas, nem nada disso, mas para o efeito de gestão se pronunciar em resultado demora um pouco mais de tempo, ou seja, no fundo esse resultado de 2% em 6 meses ainda é melhor, porque ele não é de 6 meses, ele é de menos quando você olha a gestão e quando você não está olhando só contrato. E isso faz com que, mesmo passando pelo olho do furacão da pandemia nos últimos 12 meses, o resultado é muito pouco negativo, né? Menos 1,45%, e aí, enquanto o CDI teve 2,5%, ou seja, isso muito em breve deverá ser revertido. Essa é a consistência que a Previdência também entrega, e não se engane, eu falo sem nenhum medo de errar, você tem o melhor plano de previdência do Brasil. Agora, fala um pouquinho de economia, deixa eu tirar esses gráficos aqui da tela e aí pedir para o Pedro explicar um pouco para a gente, em termos de economia, nesse janeiro, né, que assim, veio com tantas coisas novas, Estados Unidos lá com o Biden, aqui ontem, né, eleições na Câmara, inflação para lá, inflação para lá. Como é que está isso? O que a gente pode ver daqui para frente? O cenário que os comitês de investimentos passam para a gente não tem nenhuma grande surpresa. Eles têm incerteza. Ai, meu Deus do céu. As duas grandes incertezas são uma questão de saúde pública que não está resolvida, né? Dentro da questão do Covid, a gente tem hoje o quão rápido vai ser a vacinação dentro do Brasil, se a gente vai ter a vacinação na velocidade que o governo ou que o SUS pretende implementar, o quão efetiva ou são as vacinas disponíveis para o Brasil, e essas são variáveis importantes. Então, você vê até o Ministério da Economia hoje olhando e falando assim, olha, o impacto para a recuperação econômica de 2021 é enorme, enormemente ligado ao campo da vacinação. Esse é um ponto. O segundo ponto é político. E político aí é interno e externo. Tá? Primeiro, externamente, até porque ele é mais fácil de explicar. O governo brasileiro brigou com os dois principais parceiros comerciais. Por um lado, brigou com a China, apostando num governo específico do passado americano, e, por outro lado, o governo americano mudou e elegeu um novo sistema, um novo político. Tá? Então, externamente, há uma pressão política que é desfavorável ao Brasil. E, internamente, o Brasil tem questões muito importantes. Reformas estruturais que nunca foram feitas, privatizações que nunca foram entregues, uma nova eleição no Senado, literalmente ontem, extremamente traumática a forma como ela foi feita, um novo desenho político eleitoral. Dá para tirar um bando de coisas positivas disso? Dá, e o nosso dever aqui é entregar resultado bom em qualquer cenário. Tá? O modelo fiduciário é um modelo que tenta explorar tudo aquilo que tem de bom para vocês em qualquer cenário. Mas essas são as duas grandes incertezas. Ou seja, o Blue Wave lá fora, questão de estímulo e questão de liquidez, né, Walter? Assim, muita liquidez dentro do mercado, o governo americano emitindo muita moeda, muito afrouxamento quantitativo, que é emissão de dinheiro vindo para o Brasil, muita valorização de ativo por conta disso, e o Brasil hoje não consegue acompanhar isso, mas isso é positivo para o Brasil de uma forma geral. Tá? Tem dinheiro entrando no Brasil e, no limite, é bom para a gente. Sem dúvida. Essas incertezas, a gente costuma levar a incerteza como uma coisa negativa. Né? Realmente tem a incerteza, você não sabe o que vai acontecer,
mas ela também mostra algumas oportunidades, porque se a gente pensar no que o Pedro falou agora, poxa, tem muito dinheiro no mundo. O novo presidente americano aprovou lá um novo pacote de estímulos daqueles grandões. Então, tem muito dinheiro lá. A China importando commodities como se não houvesse amanhã, e o Brasil exporta bastante isso para lá. Você tem naturalmente um fluxo desses recursos para os países emergentes. Agora, qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente aqui não mostra para todo mundo o que a gente quer fazer direito, né? Então, faz um tempão que o Congresso está praticamente parado esperando essa eleição. E aí não sai reforma nenhuma. Agora, com os novos atores já empossados, né, praticamente, a gente tem uma incerteza, a gente tem uma esperança. Será que agora, são esses aí, é isso que dá para fazer? E eles foram eleitos por larga margem, né? Então, imagina-se que tem um apoio de quem está lá. Se com esse apoio, será que não é possível a gente adiantar algumas reformas que são ditas, principalmente do ponto de vista fiscal, então, uma reforma tributária razoavelmente coerente, uma reforma administrativa que indique contenção de gastos, algumas privatizações. Se você começa a dar esses sinais para o mercado como um todo, esse dinheiro que está circulando no mundo inteiro, não se engane, ele vem para cá. Quando ele vem para cá, a gente começa a ter um monte de oportunidades, não só no mercado financeiro, mas de crescimento do país. Então, a gente tem essas incertezas, mas se a gente fizer um mínimo, que não é muita coisa, mas é um mínimo, na direção correta, indicar para o mundo que a gente está seguindo uma direção razoavelmente correta, a gente pode ter boas perspectivas. Agora, junto a todo esse cenário, a gente viu também, aqui no Brasil principalmente, a inflação dando um oi, né? A gente já viu nos últimos meses, e aqui em janeiro, embora a gente não tenha o indicador de inflação ainda oficial, né? Ele sai lá para o começo da semana que vem, a gente viu que a inflação permanece ali mais alta do que as previsões diziam. No entanto, o Banco Central se reuniu há não muito tempo e colocou ali na sua ata que, apesar dessa pressão inflacionária, ele ainda enxerga esses dados de inflação como uma coisa temporária, não uma coisa permanente que deve seguir crescendo ao longo do ano de 2021. Se realmente for temporário, ok, mas o Banco Central também já se prepara para que, se essa pressão inflacionária permanecer por mais tempo, ele vai acabar subindo os juros, subindo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Tanto é assim que as apostas da taxa Selic, que hoje está em 2% ao ano, para o final deste ano, de acordo com o relatório Focus do Banco Central, que é a média do mercado, está em 3,5%, contra 2% hoje. Mas tem alguns gestores que já imaginam que isso possa ir além, possa ir a 4%, até um pouco mais disso, no final de 2021. E isso para o final do ano. Assim, ainda está longe, então a gente não sabe, mas a expectativa é de que a taxa de juros básica não fique em 2% por muito tempo. Por quê? Porque com esse 2% e a inflação mais alta, a gente está tendo taxa de juros real, né, para ser desconto da inflação, negativa por uma margem razoável, o que não é muito coerente com a situação econômica do Brasil. Então, existe uma boa possibilidade dessa taxa de juros básica subir ao longo dos próximos meses. A próxima reunião do Banco Central, do Copom, é em março. Vamos ver o que vem por aí. Talvez suba em março, talvez demore um pouquinho mais, mas deve subir. Isso também mostra que o Banco Central está muito de olho na inflação e a gente não pode deixar a inflação subir. Quem é mais velho, se a gente sabe o trauma que a gente tem de inflação, deixa ela quietinha, não deixa ela subir, não. Como ela deu um oi, talvez isso aconteça. Mas o nosso comitê de investimento está atento a essas mudanças, não só na taxa de juro à vista, que é a Selic, o CDI, como nas mudanças na curva de juro futuro,
para poder aproveitar esses movimentos e segurar as quedas e ganhar dinheiro sempre que for possível. Esse é mais ou menos o cenário que a gente tem de juros e de inflação aqui agora e que se espera ao longo do tempo. A previsão de inflação para esse ano está aí por volta de 3,25, 3,5, contra uma meta de inflação de 3,75. Então, por isso, a perspectiva não é que ela vai explodir, mas o Banco Central já está de olho e, se precisar, provavelmente ele deve subir essa taxa de juro um pouquinho mais. 3,75 é o centro da meta, não é isso? Exato. E aí tem uma banda lá para cima e para baixo, 3,75 é o centro da meta. E o Thiago está escrevendo ali que tem uma boa oportunidade de entrada para quem possa investir no longo prazo. Thiago, não poderia concordar mais com você, vou só acrescentar um negócio. A melhor janela de oportunidade para você investir é toda vez que você tem dinheiro. Tem dinheiro, investe. Porque a gente não tem como saber. Lembra o ano passado? Nós estávamos aqui em janeiro do ano passado dizendo, imagina, 2020, as perspectivas, a bolsa, tal, durou até fevereiro. Depois, ou até mesmo ano passado, início de novembro, quando o mercado não estava bom, estava todo mundo muito preocupado nessa reunião com os clientes, e a gente falava exatamente o discurso que o Walter falou agora, que é o discurso fundamentalista, que é o discurso que funciona, que não existe momento certo ou errado, é importante comprar cada vez. Quem investiu em novembro está sorrindo de orelha a orelha, acertou o timing, mas olha, é assim, tá? O importante é você fazer aportes regulares e não tentar encontrar o melhor momento para isso. Desde que você tenha um comitê de investimento que regularmente traga bons resultados para a carteira, o melhor momento de investir é você ter liquidez, como o Walter acabou de falar. É isso. E agora que a gente já falou de investimento, já falou de cenário econômico, de Brasil, lá de fora, dos superfundos e das carteiras, e agora que a gente está falando de seu investimento, o recado que a gente tem para dar para você é esse: invista sempre que você puder. O momento de investir, eu vou investir e vai subir, ou eu vou investir, errei, agora caiu, ele é muito pouco relevante. Acertar a hora não vale quase nada, tem um monte de estudo que prova isso. O que faz você ganhar dinheiro é ter frequência de depósito. Você tem que investir sempre que você puder. Bases mensais, em geral, são o melhor jeito de fazer isso. Agora, para deixar isso cada vez mais fácil, a gente também tem uma novidade para vocês aqui, que é a seguinte. Desde hoje mesmo, ontem à noite, para ser mais preciso, no seu aplicativo da Fiduc, aquele que você consegue ver o saldo, ver a rentabilidade no último mês, nos últimos 12 meses, ou mesmo desde que você entrou aqui, nos últimos 6 meses também, você encontra uma nova funcionalidade. Ali, na parte de baixo do aplicativo, tem um botão novo escrito Movimentação. Quando você clica nesse botão, você pode fazer as ordens de investimento e, eventualmente, de resgate. Eu espero que você faça muito mais de investimento do que de resgate. E você faz a ordem por lá. Quero investir no veículo multimercado. Por exemplo, você clica lá, ele já abre a janelinha e fala: quanto você quer investir? Tanto. Vai vir da sua conta? Vou apertar confirmar, pronto. Essa ordem já vai para a gestora diretamente. E aí, basta você transferir os recursos para o fundo multimercado. Nesse exemplo que eu dei, todos os dados para você depositar já estão lá. E mais, se você for correntista do Bradesco e tiver autorizado o débito automático, você não precisa nem mandar o dinheiro. É só mandar a ordem e deixar o dinheiro na conta corrente, que essa operação já vai ser operacionalizada. Depois que você fez essa ordem, na primeira tela, aquela que tem seu saldo, suas rentabilidades ao longo do tempo, vai aparecer o status da ordem. Então vai estar lá, a ordem está em processamento, já foi executada ou foi cancelada se tiver algum problema, e você consegue acompanhar por ali. Então você não precisa mais enviar e-mail para investir ou para resgatar. Agora você faz tudo isso dentro do app e aí é só fazer a movimentação financeira. Com isso, a gente deixa o processo mais prático,
mais fluido, mais seguro e mais transparente, porque você fica observando o status da ordem online. Então, você tem todas as informações ali e a gente queria fechar esse webinar com essa grande novidade para você. Pode testar, que já está disponível lá no seu aplicativo, e aí você pode fazer as movimentações por lá. Aliás, aproveita agora, começo do mês, recebendo o salário, amanhã você já vai lá e já programa as ordens de investimento para você ter um futuro cada vez mais tranquilo. Essa era a novidade que a gente queria deixar para vocês no final desse webinário de hoje. E como síntese, sempre o que tem valor realmente para a sua formação de patrimônio no longo prazo é o acesso a melhores investimentos, e a resposta para isso é o modelo fiduciário. Com o acompanhamento do seu planejador, ele está ao seu lado, é ele que vai te entregar a maior parte do valor de estar acompanhando suas finanças pessoais. A tecnologia a gente usa para aproximar vocês que são nossos clientes dos investimentos, vocês que são nossos clientes dos planejadores que estão cuidando de vocês, e a gente tem como um compromisso aqui sempre trazer novidades para vocês. Então, a todos vocês, Paulo, quer falar alguma coisa? Só respondendo aqui o Alexandre, que tem duas perguntas aqui. Uma é, precisa reinstalar o app? Então, depende do seu sistema operacional. Eu tenho iPhone, o meu não precisa fazer nada. Se eu abrir, ele já estava lá no novo. Dependendo do seu sistema operacional, talvez você tenha que clicar lá para atualizar. Senão, ele já é automático. E alguém perguntou, Alexandre, pô, muito obrigado pela sua pergunta. Por que demora para atualizar o saldo no aplicativo? Então, eu vou te contar uma coisa. Normalmente, ele demora 4 dias úteis. E por que ele demora 4 dias úteis? Por isso que você está vendo ele 7 dias, porque é o fim de semana, né? Então, vocês têm feriado, acontece. Mas é por volta de 4 dias úteis. E aí, assim, como a cota fecha à noite, você está vendo de um dia, mas na verdade você contar o outro dia. Então, vai dar essa conta que você falou aí, você tem razão. Como a gente trabalha com fundos de fundos, o que acontece? Para que a gente chegue no saldo, a gente precisa saber a cota do fundo. Para saber a cota do fundo, a gente precisa saber a cota de todos os fundos que estão lá embaixo. E isso não acontece da noite para o dia. Leva ali, normalmente, 2 a 3 dias para isso. E aí, levando 2 ou 3 dias para isso, a gente precisa de mais um dia para processar. Como a gente tem também previdência, a previdência, por ter uma seguradora por trás, ela nos passa essa informação com um dia de atraso. Então, a gente consegue passar isso para você com 4 dias úteis depois da cota fechada. Mas, só para complementar essa informação, na verdade, se você tiver a conta num banco ou numa corretora e investir em fundos de investimento, o prazo é o mesmo que o nosso na hora que você olha no app, mas tem uma diferença. Eles não te falam. Essa é a única diferença. Você olha lá, está escrito assim, saldo atualizado. Beleza. Mas ele não diz a data da cota exatamente. E aí, como não diz, as pessoas não se preocupam com isso. Então, a gente quis ser mais transparente. A gente quis colocar lá a data da cota, que é alguma coisa como 4 dias úteis atrás. A gente sabe que você tem todo o direito de ter informação mais recente possível e não se preocupe, a gente continua trabalhando para reduzir esse prazo, tá? A gente quer melhorar isso sempre e nós vamos reduzir esse prazo, mas hoje ele é por volta de 4 dias úteis para trás, que é o mesmo que tem, por exemplo, na maior corretora do Brasil. Só que ela não fala qual que é lá quando você investe em fundos de investimento. Então tá lá, a pessoa olha, tá tudo certo. A gente quis colocar ali uma data e a gente vai reduzir esse prazo para você em breve, eu não tenho a data, mas a gente está fazendo alguns trabalhos tecnológicos junto ao administrador, né, que é o Bradesco, para a gente ter algumas coisas mais automatizadas e isso deve reduzir esse prazo. Só para concluir, desculpa. Só para concluir, eu sei que dá uma vontade de saber o saldo de ontem, né? A bolsa subiu, deixa eu dar uma olhada lá. Mas confia em mim, quanto mais tranquilo a gente for, sem querer saber essas coisas do dia a dia, focando nas coisas que a gente pode fazer,
melhora a nossa relação com o dinheiro. Você tem todo o direito de olhar, mas esse prazo 1, 2, 3 dias ele é pouco relevante. Desculpa. Imagina, que isso. Alexandre, super obrigado pela sua pergunta. Ela é muito pertinente, a gente escuta ela com muita frequência. A gente usa o Bradesco como administrador custodiante, a BBTVM, que pertence ao Bradesco, eles são os maiores administradores custodiantes do Brasil. Então, a gigantesca maior parte dos ativos no Brasil tem exatamente essa mesma configuração que a nossa. A nossa escolha, para o bem e para o mal, sempre será ser transparente. No dever fiduciário, a transparência é fundamental. Então, de vez em quando, a gente acaba criando uma questão onde a gente informa aquilo que os outros não informam. Mas leve em consideração que a nossa ideia a gente vai sempre fazer isso, e, por favor, faça essas perguntas. Então, para fechar o dia de hoje, já são 15 para as 8. A todos vocês, temos 127 pessoas para o início do ano de 2021, que se mostra um ano que promete coisas boas. Estamos otimistas, mas lembrando a vocês que o trabalho do Comitê de Investimento é trazer resultado independente daquilo que acontece na economia. Frear a queda, como ele fez tão bem em janeiro, é fundamental e é um grande resultado. A gente fica aliviado de vir aqui trazer esse resultado para vocês. Lembrem-se, o planejador é o caminho certo para você construir patrimônio no longo prazo. Usem eles. Esperamos vocês daqui a um mês novamente com bons resultados, como sempre. A todos vocês, muito boa noite. Obrigado pela lealdade, saúde e bons investimentos. Tchau, pessoal. Mês que vem estamos aqui. Conte com o seu planejador para suas finanças. Um abraço. Tchau, tchau.